Mas vamos lá, gente. O que é o sistema de justiça multiportas hoje adotado no Brasil? Basicamente, nós temos que pensar o seguinte. Até certo tempo aí na nossa história, uma das principais portas, uma das principais formas que a gente encontrava de resolver o nosso conflito era indo até o Poder Judiciário, e no Poder Judiciário nós termos uma solução que seria entregue por um terceiro imparcial que iria impor uma decisão para nós a partir do arcabouço jurídico existente dentro de todo o nosso sistema. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi observando que era preciso fazer algumas mudanças. E aqui no Brasil, nós começamos a observar o cenário internacional e muitos países se movimentando nesse sentido pela autocomposição. Inclusive, nós importamos ou tivemos muita referência lá do sistema norte-americano, que em 1970 já começou a trazer alguns contornos de fórum de múltiplas portas, ou seja, um lugar, o judiciário, não mais como um órgão julgador, mas além de julgador, um espaço para que as pessoas também pudessem conversar entre si, e chegarem então a um consenso. Então começaram a existir outras oportunidades, outras opções para que as pessoas pudessem resolver os seus conflitos. Isso acontece lá em 1970 nos Estados Unidos. No Brasil, as coisas começaram um pouco depois, mas nós temos várias referências ao longo da nossa história sobre a autocomposição. Efetivamente, a gente fala de autocomposição e fórum de múltiplas portas institucionalizado de fato a partir do novo Código de Processo Civil, porque a partir do novo Código de Processo Civil a gente começa a ver um fomento efetivo de outros métodos que não os métodos em que o método ou a porta judicial, a decisão de um juiz, de um terceiro imparcial que vai dar uma decisão para as partes. Então as coisas começam a evoluir no nosso sistema e chegamos então ao Código de Processo Civil. Claro, nós tivemos várias normas que foram trazendo, afunilando para a gente chegar hoje no Fórum de Múltiplas Portas. Nós temos a Lei dos Juizados Especiais, que já tratava da conciliação, ou seja, não haveria uma decisão num primeiro momento, uma decisão judicial num primeiro momento, mas sim, primeiro entregaria às partes um momento para que elas pudessem conversar, e se fosse o caso, chegasse à autocomposição. Da mesma forma, a resolução 125 do CNJ trouxe alguns elementos importantes para que a gente pudesse começar a considerar também a mediação e conciliação em outros processos que não aqueles processos lá dos juizados especiais. E com o Código de Processo Civil, definitivamente, a gente trouxe o Fórum de Múltiplas Portas. Uma série de opções entregue às partes para que elas possam escolher qual que é o melhor caminho diante daquele conflito no qual elas se encontram. Então, veja só. O Fórum de Múltiplas Portas, ele contempla a decisão judicial, mas contempla também a decisão arbitral, a decisão administrativa, a negociação, a conciliação, a mediação. Você veja que há uma possibilidade das partes, dentro do contexto que elas estão, dentro das circunstâncias nas quais elas se encontram, elas podem escolher qual que é o melhor caminho. Elas vão observar o conflito delas e pensar: o que melhor se adequa a esse nosso conflito? Como eu posso resolver essa situação? Me vem à mente um exemplo aqui, só para a gente facilitar e desenhar esse sistema, muito fácil, um comparativo que a gente pode fazer, que seria o seguinte: por exemplo, você em determinado dia está com muita sede. Está com muita sede, você precisa matar aquela sede que você tem. Você tem muitas opções. Você pode ir lá tomar uma água, você pode tomar uma Coca-Cola, você pode tomar um sorvete, você pode tomar um picolé. São opções que você tem. Você pode ir na lanchonete, você pode ir na sorveteria, você pode ir no supermercado, você pode ir na farmácia, você pode tomar uma Coca, tomar uma água com seus amigos, você pode tomar uma Coca, uma água com a sua família, você pode fazer isso num estabelecimento comercial, ou seja, você, diante daquela tua necessidade, eu sei que é um exemplo só para a gente observar essa situação, mas diante da tua necessidade, dentro do seu contexto e dentro daquilo que você acha mais adequado, você vai tomar uma decisão. Como que eu vou matar minha sede? E o tribunal é isso. A sede é como eu vou resolver esse meu conflito? Qual que é a melhor alternativa aqui, nessa situação específica? Tá? Então é isso, o sistema de justiça multiportas, ele tem toda essa abertura para a gente poder escolher qual é o melhor caminho.
E aí vocês devem, muitos, inclusive esse é dentro do meu trabalho de conclusão de curso lá da minha pós-graduação, eu falei sobre o sistema de justiça multiportas e sobre acesso à justiça, né, que tanta gente fala, mas se eu estou tirando a possibilidade, se eu estaria tirando a possibilidade do acesso à justiça ao cidadão, se eu estou oferecendo outras portas que não a decisão judicial. E não, na verdade não. Eu estou proporcionando uma melhor forma de resolver aquele conflito. Eu estou deixando a parte escolher da melhor forma a resolução daquela situação, né? Então, aquela velha concepção de acesso à justiça, se pensando num acesso ao poder judiciário, né? A inafastabilidade da jurisdição, que a gente tem isso como preceito constitucional, ao invés de eu falar de jurisdição pensando apenas no poder judiciário, a gente começa a pensar então na justiça enquanto o justo, né? E muito se fala, o professor Watanabe fala isso, da ordem jurídica justa. Como que eu atinjo a ordem jurídica justa? Ou seja, o que é justo dentro da nossa relação, dentro do que a gente passou, né? Nós estamos em conflito, o que para nós é considerado o mais justo e o mais adequado? E é a partir daí que eu vou caminhar, beleza? Mas para a gente entender de fato e de uma vez por todas a gente pensar quais são as formas, e eu falei brevemente sobre isso, nós temos um sistema que está dividido basicamente em duas partes. Nós temos a autocomposição e a heterocomposição. E a depender do conflito, eu tenho muitas e muitas alternativas. Na autocomposição, eu tenho responsabilidade e tenho mais poder sobre a decisão e sobre o procedimento. Veja, eu crio a decisão dentro da autocomposição. Eu como parte, eu como advogado, eu tenho essa possibilidade. Na heterocomposição, quem decide a vida, o conflito, o meu caminhar pelo conflito, é um terceiro imparcial. Pode ser o juiz, pode ser o árbitro, pode ser o administrador que vai decidir numa decisão administrativa, né? Alguém que tem uma posição de julgador ali dentro. Então, o que eu quero dentro do meu processo? Ter o poder de decidir sobre a minha caminhada ou entregar para alguém esse poder de decisão? Então, a autocomposição, eu tenho poder comigo. Eu posso decidir por mim. Agora, na heterocomposição, no momento em que eu ajuizo uma ação, ou no momento que eu coloco o meu problema, o meu conflito para uma terceira pessoa resolver, então eu tenho que esperar qualquer coisa, porque é outra pessoa que vai decidir por mim. Então, basicamente, nós temos essas duas vertentes, né? Na primeira, o controle do processo e do resultado está na minha mão, na autocomposição. Eu controlo o processo e o resultado. Já na heterocomposição, eu não controlo nada disso. O processo e o resultado dependem de um terceiro. Tá, mas como eu falei, quais são as possibilidades de autocomposição? Primeiro, a negociação, que seria, né, de fato, o mais genuíno ali, as próprias partes conversando e chegando a um consenso, né, seria sem a presença de um facilitador. Acho que essa é uma possibilidade, uma grande possibilidade, mas ela é bem difícil, porque muitas vezes as pessoas estão com os ânimos exaltados, às vezes há uma animosidade com relação àquele conflito, as pessoas não conseguem, então, ter um norte, uma diretriz para traçarem. Às vezes é difícil você estar preparado para a negociação sem ter um terceiro auxiliando, mas é possível. Muitas vezes, né, imagine que uma empresa está devendo para outra e elas sentam para conversar e resolverem aquela situação. É uma negociação. Agora, pode ser também por meio de mediação. Mediação, via de regra, ela vai existir, vai ser adequada a uma situação em que a relação é continuada, ou seja, as pessoas têm uma relação anterior e possivelmente após aquela resolução daquele conflito, elas vão continuar a ter uma relação. Então, o meu interesse deve ser preservar o meu relacionamento. Por quê? Porque essa situação ela vai acontecer. Você imagina, por exemplo, vizinhos, né, moram lado a lado, então essa relação de alguma maneira ou de outra vai continuar. Família, problemas de família, conflitos familiares também. Se o problema vai continuar depois, então eu tenho que pensar nisso, né? Preciso manter a minha relação, uma boa relação, então por isso é importante que eu pense na mediação, ou mesmo a briga societária, né? Entre sócios, um está saindo, o outro está
está querendo negociar a parte para ele sair, enfim, são coisas importantes que a gente deve observar na mediação. A relação é continuada e, principalmente, o papel do mediador é um papel de escuta ativa e de auxiliar as partes, estimular as partes para que elas próprias criem uma solução criativa naquele conflito. Já na conciliação, muito parecido com a mediação também, que existe a presença de um terceiro imparcial que vai auxiliar as partes naquela conversa, naquele diálogo, vai estimular o diálogo, mas ali a conciliação ela é recomendada, ela é mais objetiva, mais pontual, ela não, como a mediação ela vai mais a fundo, vai na lide sociológica, até porque relações continuadas via de regra não tem somente uma camada do conflito, uma camada processual, mas sim uma camada sociológica, alguma coisa mais profunda, tem sentimentos envolvidos. Já na conciliação é algo mais superficial, geralmente um conflito pontual, e aí a gente pode citar, por exemplo, uma batida de carro, nem conheço outra pessoa, mas bati o carro, e aí? Eu preciso ir para uma mediação para conversar sobre isso? Eu preciso ajuizar um processo para resolver essa questão? Eu posso negociar diretamente, objetivamente, de maneira pontual, ou eu posso ir para uma conciliação e resolver o meu conflito de uma vez por todas sem precisar ir para o judiciário. Então é uma possibilidade. Né? Qualquer relação que seja o que a gente fala de relação descartável, eu tenho ela hoje, mas amanhã não vou ter. Eu fui num posto, fui abastecer meu carro, aconteceu alguma coisa numa relação ali comercial rápida, nem conheço o dono do posto, mas fui mal atendido, aconteceu um problema nessa relação jurídica, muito breve, o que eu faço? Posso ir para a conciliação. Tá? Então veja só, na autocomposição, como falei, o poder está nas mãos, o poder sobre o procedimento e sobre o resultado está nas mãos das próprias partes. E quais são as possibilidades que eu tenho? Negociação, conciliação e mediação. Já na heterocomposição, a gente está falando do sistema multiportas como um todo. Já na heterocomposição, como falei, o poder de decisão e o poder sobre o resultado está nas mãos do terceiro. Tá? E esse terceiro, ele vai então entregar uma resposta àquele conflito. E basicamente eu tenho que pensar o seguinte dentro dessas possibilidades da heterocomposição. Eu tenho a possibilidade de levar o meu conflito a um juízo arbitral, em que um terceiro, imparcial, neutro, capacitado dentro daquela área em que o conflito está inserido, ele vai dar uma decisão arbitral sobre aquela possibilidade, sobre aquele conflito. Não é uma decisão judicial, é uma decisão arbitral que vai ter força, vai ter muita força de execução. Mesma coisa, decisão administrativa. Um terceiro imparcial vai lá e vai dar uma decisão sobre aquela situação que você tem, né? Muitas vezes com a administração pública. E por fim, a decisão judicial, em que um juiz que não conhece efetivamente o seu problema, não se aprofunda no seu problema, ele vai dar uma decisão para as partes. Deixa eu acenando aqui para a galera que participou, que está chegando. Obrigado a todos que vocês estão presentes. Muito legal. Olha, minha filha está aqui do lado, né, meu amor? E é isso, gente. O sistema de justiça multiportas, ele é amplo, né? Ele tem todas essas possibilidades que eu falei, e nós temos que sempre pensar nesses dois grupos, a heterocomposição e a autocomposição, sempre pensando nos benefícios que eu tenho ao adotar um ou adotar outro, ou uma ou outra porta nesse sistema todo. E para a gente pensar, tá, mas dentro do meu conflito, o que é mais importante? O que eu devo considerar? E aí, como eu falei, primeiro ponto, maior sigilo eu tenho dentro da mediação, dentro do sistema autocompositivo. Ele não é divulgado, está só entre as partes. Não, mas eu quero maior publicidade nessa decisão. Eu quero que isso aí gere precedentes. Então eu preciso ir para uma decisão judicial. Eu quero manter um bom vínculo, eu quero manter o meu relacionamento e um bom relacionamento com a outra parte. Eu devo recorrer a qual dessas alternativas? Ao sistema de autocomposição, porque, via de regra, eu vou ter um maior direcionamento para isso dentro da autocomposição. Eu vou conseguir manter melhor os meus vínculos. Eu vou me aprofundar na situação, na lide, né? Eu vou trazer os elementos, sentimentos, interesses, mas no final eu saio com um relacionamento via de regra melhor do que quando eu entrei. O processo judicial ou
Qualquer sistema de heterocomposição, via de regra, ele é mais desgastante. E por ser mais desgastante, ele acaba afetando no relacionamento aí entre as partes, tá? Outra coisa, isso dentro de toda a audiência que a gente faz, a gente sabe que a possibilidade da pessoa cumprir o que foi acordado ou cumprir a decisão é muito maior quando ela própria decide, quando ela participa desse sistema de decisão. Então, quando há uma autocomposição, via de regra, a execuibilidade daquilo é mais tranquila. Geralmente há uma espontaneidade no cumprimento daquilo que foi acordado. Já quando a decisão é de um terceiro, né, como é um terceiro que tomou aquela decisão e muitas vezes eu não participei dessa tomada, eu nem sei o que aconteceu, então, via de regra, eu não tenho, né, não há uma espontaneidade. Ao mesmo tempo, há todo um ferramental processual para eu executar aquilo. Só que, gente, tanto na autocomposição quanto na heterocomposição, vejo que a execução ela vai acontecer de qualquer forma. Você pode executar aquilo que foi acordado, assim como você pode executar uma decisão judicial, né? Tanto é que a gente fala, o acordo homologado em juízo tem força de título judicial, é a mesma coisa que a sentença. Então, por que eu vou escolher, pensando na execução, escolher a heterocomposição, se a autocomposição tem a mesma força executória e ainda assim há uma maior possibilidade de cumprimento espontâneo, né? Então, creio que seja o melhor caminho quando, dentro do contexto, eu observe. Acho que o critério de execuibilidade, ele não deve ser um critério 100% favorável à heterocomposição. Ah, não, eu preciso que melhor execute. Não, porque se a pessoa construiu a decisão, ela vai ter maior possibilidade de cumprir aquilo e, ao mesmo tempo, ela vai ter, eu vou ter uma possibilidade de execução, tanto se for um acordo extrajudicial, uma mediação extrajudicial, de título executivo extrajudicial, e se for uma mediação judicial, eu vou ter a possibilidade, né, ao final, com o termo de acordo, ele vai ter força de título judicial. Tá? E aqui eu anotei uma coisa importante, isso está nos manuais, na maioria dos manuais, a maior celeridade, inegável que nós temos uma grande celeridade com a mediação, com a conciliação, inclusive o juízo arbitral, via de regra, é mais célere do que o juízo, né, do que o poder judiciário. Então preciso pensar muito nisso. O tempo que vai demorar esse processo vai afetar a minha vida, eu enquanto parte, eu enquanto advogado, o quão prejudicial é eu esperar demais. Ah, não tem problema nenhum eu esperar demais. E a melhor via, nesse caso, é o Poder Judiciário. Então tá. Então se eu penso que a melhor via é o Poder Judiciário e eu não me preocupo com celeridade, então tudo bem. Vamos escolher então o Poder Judiciário, porque ela é uma porta importante. E claro, informalidade versus formalidade, o processo é muito mais formal, é muito mais engessado, e não que isso seja ruim, né? Existem várias ferramentas dentro do processo civil para que eu possa ir encaminhando a busca pelo meu direito, mas ao mesmo tempo, dentro da mediação, eu tenho aí uma flexibilidade enorme para eu chegar a um consenso. Gente, basicamente é isso. O que eu quero dizer, e aqui fica muito o que a gente vinha falando lá na primeira live, de cultura da sentença versus cultura do consenso, ou cultura da pacificação. A gente não pode pensar que uma coisa exclui por completo a outra. Todos esses sistemas, aí a gente falou sobre o sistema de justiça multiportas, aí a gente faz um recorte, autocomposição e heterocomposição, e a gente tem que pensar o que melhor se adequa à minha questão, ao meu conflito, ou eu na condição de advogado, como isso afeta a vida do meu cliente, o que é melhor? É melhor eu esperar? É melhor que o sistema seja célere? É melhor que eu resolva agora? Eu me preocupo com tempo, me preocupo com dinheiro? Quais são as minhas preocupações ali envolvidas? E eu acho que o principal aqui eu não posso pensar isso é melhor ou isso é pior. Eu tenho que fazer uma série de perguntas para eu entender o que é melhor e o que é pior. E a partir disso, então, caminhar nesse viés.
tá? Mas claro que o processo hoje, o sistema processual brasileiro, é um sistema de grande incentivo à autocomposição, né? Você veja lá, logo no início do Código de Processo Civil, um grande fomento à prática de outros meios que não os meios judiciais ou a decisão de um terceiro. Tá bom, gente? Eu expus um pouco aqui sobre o sistema de justiça multiporta. É lógico que esse assunto ele é muito maior do que isso. Eu não falei muito sobre todos os aspectos teóricos, históricos sobre isso. Quis falar mais pontualmente. Você que de repente tem um conhecido que pensa só em judicializar, mostra para ele esse vídeo. Não é só a judicialização que é o meio de resolver a situação conflitiva. Existem outras portas tão qualificadas quanto o Poder Judiciário que são melhor adequadas ao conflito existente. Tá? E também, eventualmente, você tem um amigo advogado que é resistente a isso, também mostre para ele, é possível sim resolver o conflito da melhor forma de outra maneira. Então a gente tem que pensar assim, como eu atinjo a justiça no meu caso, como que eu atinjo melhor, como que eu atendo melhor os interesses a despeito da forma. Eu não tenho que ficar focado na forma com a qual a forma que eu vou utilizar, mas sim o resultado. Que resultado que eu vou ter, que resultado que eu almejo. A forma eu vou definir a partir disso, beleza? Basicamente isso que eu tinha para falar para vocês com relação ao sistema de justiça multiportas, um assunto grande, complexo e que se a gente for aprofundar, né, principalmente que questionamentos eu devo fazer para eu melhor direcionar o meu conflito, a gente vai ficar bastante tempo falando sobre isso. E com certeza a gente vai trazer esses assuntos novamente. Mas antes de terminar, é legal eu indicar para vocês aqui o vídeo da entrevista do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, que é juiz de Toledo, que também hoje não está aqui, mas que também nos acompanha e que nós tivemos a satisfação de entrevistá-lo em dado momento. Ele fala que há uma pesquisa em que as pessoas elas não acreditam no judiciário. O percentual de credibilidade judiciária é muito pequeno. Mas aí quando indagadas, tá, mas como você resolve o seu conflito? Eu resolvo o meu conflito indo para o judiciário. Ou seja, eu não dou credibilidade ao judiciário. Mas quando eu preciso resolver um problema, o que eu faço? Eu entrego nas mãos do juiz para resolver o meu conflito. Tá? Então, fica aí o questionamento. O que é melhor? Que caminhos que a gente deve tomar? Obrigado a todos que compareceram. E antes de terminar, eu quero trazer a Paola aqui, porque ela quer dar um tchauzinho para vocês. Quer dar um tchauzinho? Sim. Ela está aqui desde o início da live dizendo que ela também quer aparecer. Ela até ficou tristinha que ela não apareceu. Dá um tchauzinho pro pessoal. Dá. Olha, ela queria aparecer, ficou até a moadinha aqui do meu lado, porque ela estava só no auxílio. E você gosta de falar na câmera, né, filha? Sim. Então o que você quer falar para as pessoas nesse final? Fala. Eu quero falar que elas vão trabalhar. Que a autocomposição é legal, né? Que a mediação é legal. É isso? Mediação é legal? É. Você apoia a mediação? Apoia a conciliação? Isso, filha? É? Então tá bom. Então tá, gente. Aquele abraço para vocês. Hoje aqui minha assistente que ficou aqui do meu ladinho, minha linda, minha filha Paola Fernanda. Abraço para todos e a gente se vê aí. Esse é o encerramento da maratona de lives. Obrigado a todos que acompanharam. Fica novamente o convite aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Principalmente, vá lá no nosso Telegram, se inscreve lá, né? Vai aqui na bio, aperta lá na bio, tem o nosso Linktree, tem o YouTube, tem o nosso site e tem o Telegram. Clica lá, você vai cair lá no nosso canal e lá a gente apresenta coisas importantes, sem filtro. A gente pensa em algumas coisas e entrega para vocês, né, de maneira 100% online, 100% gratuita. É muito tranquilo. E eu quero dizer, fica aqui o convite para vocês que estão presentes. A gente está lançando e vai acontecer nos próximos dias, entre os dias 22 e 28 de setembro, a Jornada do Mediador. Um evento, um workshop, que vai ser 100% online, 100% gratuito, para a gente aprofundar o conhecimento sobre mediação, entender as oportunidades que a gente tem com a adoção dos métodos autocompositivos com a mediação. Fica o convite e vocês vão acompanhando e a gente vai postar aí nos próximos dias como você pode fazer para se inscrever nesse workshop Jornada do Mediador. Beleza? Obrigado a todos que nos acompanharam
Tchau, tchau. Tchau. Até mais.